Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso OIMAcast. E hoje a gente está fazendo um episódio um pouco diferente. Estamos aqui entre 4 pessoas. Eu, claro que você já me conhece, Dória Cristina, que já participou com a gente uma vez. Pelo jeito ela gostou, porque hoje trouxe aqui um casal de profissional que a gente admira muito, que é conhecido, já fui paciente deles também, que é o professor Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, e também sua esposa, que é a Sara Valente, terapeuta integrativa. Eles vão contar aqui um pouquinho das suas histórias e também tantas coisas mais que vai surgindo durante a entrevista, porque aqui a gente quer fazer uma coisa bem natural que pode chegar a você, que talvez sozinho a gente não consegue resolver. Então, gente, aproveita esse episódio, eu acredito que vai somar muito, beleza? Agora eu quero que o professor Maurício se apresente e depois também, claro, a sua esposa, que é sócia e proprietária, Sara Valente. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui. Obrigado, Dória, querida. Essa oportunidade é bem especial para a gente, né, amor? Muito especial. A cada podcast, a cada oportunidade que a gente tem de falar, né? Eu sempre costumo me definir de uma forma bem objetiva, né? Eu sou Maurício Mohalim Valente, sou um ser humano comum e imperfeito, tá? Sou esposo de Sara, pai de Pedro, de Heitor e de Estela. Algum momento da minha vida eu costumo falar assim, eu quis ser músico profissional, não consegui. Quis ser jogador de futebol, também não consegui. Aí eu percebi que talvez estudar desse certo, né? Então estudei, me dediquei à vida humana, me dediquei a transformar a vida, a tornar a vida um pouco mais fácil dentro de todos os desafios. Então estudei muitas especialidades e em 2008 a gente teve a ideia, eu e um ex-sócio, que depois a gente seguiu carreira solo. A gente fundou a reprogramação biológica e a reprogramação tem uma curiosidade, o nome foi a Sara que deu o nome, a Sara é boa de nomes, né? O nome veio da Sara, ela que batizou, então a gente não parou mais. É uma formação completa que a gente dá, mas não é só cursos que a gente trabalha. Eu e Sara, nós somos muito ligados à parte terapêutica também. Cuidar do ser humano, tete a tete, olho no olho, baseado nas nossas especialidades, tá? Que legal, a gente fica muito feliz mesmo em receber pessoas assim tão importantes que eu vejo, acompanho sempre a Dória também falando de vocês, que já mudou tanto as vidas das pessoas, inclusive a minha, que uma vez que eu fui lá, eu saí de lá com uma pecinha, um negócio dentro da minha cabeça e demorou a entender, né? Mas você ali despertou um desejo, colocou praticamente assim uma dúvida, uma coisa que eu tinha que descobrir sozinho, né? Então hoje vocês estão aqui, a gente fica muito feliz. E sabe que eu acho que é essa a diferença da reprogramação biológica. Ele não cura, ele faz a pessoa pensar aonde está o problema. Porque a gente, é muito mais fácil a gente buscar uma ajuda, resolve para mim. Sim. Não é mais fácil a gente buscar uma cura em terceiros? E o Maurício, a reprogramação biológica, eu falo que para mim sempre faz muito sentido, porque foi aí que eu tive o meu salto quântico, que eu tive essa evolução, essa permissão em olhar diferente, quando a gente começa a ver que não é o outro que cura, não é o outro que tem acesso à nossa doença. Dentro do processo terapêutico, isso é muito importante, que é você facilitar os caminhos, mas não somos nós que temos que fazer o que deve ser feito, né? A gente inspira, ajuda, mostra direcionamentos, orienta, mas a cura é sempre de dentro para fora. É a pessoa que tem que buscar, é a pessoa que tem que fazer o movimento. E muita gente vai atrás disso. O que eu faço, doutor? O que eu tenho que fazer? E ali a gente vai com muita humanidade, né, com muito carinho, com muita segurança, vai mostrando que não é bem assim. O empoderamento vem com a ação da própria pessoa. Como aconteceu com você, como aconteceu com Dória e como acontece com tantos, né? Professor, a mudança, ela costuma às vezes ser rápida, do dia para a noite, ou ela é lenta? Porque a minha eu tô vendo que ela foi bem lenta e eu, como eu já estou me conhecendo, eu acredito que eu vou morrer e não vai acabar de arrumar tudo. A gente está sempre evoluindo, tentando entender as coisas. Porque cada dia a gente observa uma coisa diferente e fala, isso aqui não é meu, isso aqui eu tenho que mudar. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Tem uma frase que a gente usa no Brasil, que é o que se vê não desvê, né? Então, assim, conforme você vai aprendendo e vai evoluindo, é uma coisa, a sua mente se abre a um processo novo, você não volta. Agora, a vida inteira é uma vida de busca.
Enquanto a gente estiver vivo, até eu e Sara, que trabalhamos com terapia, a gente também se cuida. A gente se olha, a gente tem terapeutas, a gente busca essa expansão de consciência. Então é uma coisa que não para nunca. Uma vez que você começa, só finaliza ali o dia que a gente foi embora, né? Que encerrar o ciclo aqui na Terra. Então, você perguntou, isso é rápido? Depende de pessoa para pessoa. E depende de caso. Tem pessoas que chegam com questões mais complexas. Imagina, por exemplo, uma doença, um lúpus eritematoso sistêmico, uma doença multissistêmica já é mais cheia de sintomas, já é mais trabalhado. Aí chega uma pessoa e fala assim, eu estou com uma dor de cabeça aí há 10 anos, há 5 anos. Esse já é um processo normalmente mais rápido. Então depende muito, né? Eu estou com um problema no casamento. Aí depende dos dois, já é um processo mais custoso, mas que vale a pena. Não custoso do tempo de dar trabalho, mas da dedicação. Então depende de caso a caso. Tem casos que se resolve muito rápido, tem casos que você precisa de um incentivo maior, de um tempo maior. Entendi. Boa explicação. Mas a gente também quer pedir aí para Sara Valente se apresentar, contar um pouquinho a sua história, o que... Quer estar acompanhando, que acompanha sempre o Maurício, vive toda essa evolução e dos pacientes também, das pessoas que estão ao redor, Sara. Conta você, vou ajudar o Lucas. Ajuda aí, Dora, porque tá... Sim, um prazer estar aqui, né? Mais uma oportunidade, como o Maurício falou. E o fantástico é isso, né? Hoje, para mim, é um prazer e uma satisfação estar junto com o esposo, não só criando uma família, né? Um sonho se realizando, mas também poder estar no mundo. Então, as nossas forças se uniram muito, nossas potencialidades, para poder servir a vida. E é isso que a gente está, né, expandindo cada vez mais. Aonde que a gente pode ajudar mais, porque tudo isso que a gente hoje compartilha, com certeza, vem da nossa busca. Não só profissional, mas pessoal. Nas dificuldades que a gente passou, naqueles desafios que sozinho a gente não conseguia resolver. Então, os caminhos foram se abrindo justamente nas necessidades que foram surgindo. E nem todas surgem leve, né? Às vezes a maioria vem num caos, numa doença, num conflito. Então, quando a gente entende que, até aqui eu fui sozinha, agora eu preciso de ajuda, isso faz toda a diferença. Então, eu sou fisioterapeuta e uma virada de chave na minha vida foi quando eu comecei a ter filhos, né? Nós somos pais de 3 juntos, Pedro, Heitor e a Estela, e eles são o nosso grande laboratório para chegar onde a gente chegou também, na questão de ajudar a saúde, comportamento, relacionamento, porque a hora que a gente começou a ver que eles começavam a adoecer e a gente não sabia resolver com o conhecimento acadêmico da fisioterapia, a gente teve que buscar como. E eu venho de uma educação, e o Maurício também, muito natural, né? Eu fui sempre muito tratada com homeopatia, muito no meio da natureza. Meus pais gostavam muito de estar com esse contato com a natureza. Minhas avós, né, mexiam com plantas, com chás. Então, a gente foi unindo o conhecimento com essa sabedoria da família. E fomos buscando caminhos nesse sentido. Então, da fisioterapia, eu fui aprofundando cada vez mais para olhar de forma integrativa, né? O que acontece mais nesse corpo que adoece? Aí a gente foi entendendo as emoções. Então, as crianças foram mostrando, essas emoções do meu pai, da minha mãe, estão me influenciando, estão me agitando. E aí foi as formações, né, do exterior que a gente foi encontrando cada vez mais respostas. Então, esse olhar integrativo hoje que a gente ajuda as pessoas, não é só para reabilitar o corpo físico, né? Como que essas emoções, como que esse estado das relações interferem na nossa saúde. E hoje, olha que maravilhoso, a gente se ajudou e podemos ajudar mais, né, como profissionais dessa área. Então, estamos em Cascavel, montamos um instituto, chama Valente Instituto de Desenvolvimento Humano, porque a gente ampliou ainda mais a nossa atuação. Nós não estamos só sobre um indivíduo, nós estamos sobre famílias, nós estamos sobre organizações, né, do trabalho. A gente também hoje leva todo esse conhecimento e essas ferramentas para o ambiente corporativo, né, os treinamentos empresariais que a gente faz, porque essas informações precisam chegar. E é isso, né? Empoderar as pessoas a saberem que elas têm essa capacidade, essa autonomia de terem sucesso, seja com a sua saúde, seja com o seu comportamento, quando se traz mais consciência ao processo. Mas você estava explicando ali e me veio uma pergunta.
Eu tenho 2 filhos pequenos também comigo, que é uma menina de 8 anos e um piazinho de 7 anos. O dia que eles estão muito agitados, aquele dia que você parece que não está nem podendo suportar muito aquilo, é alguma sensação que a gente está transmitindo para eles, por isso que eles estão assim? Ou é natural deles? Olha que incrível, Lucas. Você já está falando de uma das áreas mais recentes que a gente tem estudado, que é a área da neurobiologia do trauma. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem toda uma biologia por trás, né? De quem nós somos, de como funciona o nosso corpo, de como funciona a nossa conexão entre as pessoas. E os filhos, eles dependem muito da segurança que os pais trazem. Por quê? Eles se corregulam. Então, esse é o termo que a gente usa, né, dentro da especialidade da terapêutica, que se chama corregulação emocional. Porque os filhos, eles estão desenvolvendo, eles são imaturos ainda. Então, eles não conseguem sair de um problema sozinhos, eles não conseguem se resolver, né, numa questão de doença sozinho, porque eles não têm essa capacidade ainda de buscar recursos para isso. Por isso que eles dependem muito do pai. Eu lembro na reprogramação, que eu sou formada na reprogramação biológica, né, que o Maurício comentava, o professor Maurício falava assim, ó, do 0 ao 2 é toda mãe. E eu falava assim, ufa, 3 anos, amor, resolve você, que você tá dentro da parada também, né? Porque passou dos 3 aninhos, tem esse olhar. Até 0 a 2, né, Maurício? É toda a frequência da mãe. É o sentimento da mãe, até 2 aninhos. Pode estar o pai junto, mas é a mãe, é o que a mãe sente. Se o filho tá com febre, tá com alguma emoção ali, a mãe tem que olhar. A mãe se olha. Aí, quando o Caetano começou a crescer, eu falei assim, amor, para jogar batata pro outro, né? Eu não quero me olhar agora. Amor, resolve seus conflitos. Que isso aí pode ser seu também, não é só meu. Então, tem a idade, que é tipo de 0 a 2, né, Maurício? Você melhor que eu. Isso. Não, tá correto, dona. 0 a 2, 2,5, né, de idade, 2 anos e meio, a ressonância é muito com a mãe. Mas tem uma coisa muito interessante aí. A mãe, ela também se corregula com o marido. Olha que interessante. Então, muitas vezes a criança entra em alguma disfunção pela mãe, mas a mãe está perdida porque o marido não está presente. Então, isso existe muito. E a partir de 3 anos ali, é o pai que leva para o mundo. Então, é o que a gente orienta, né? Que o pai faça o papel dele, leva no balé, leva no futsal, leva na piscina. É o pai que leva muito para o mundo. E o que a gente está vendo hoje é essa inversão de valor, né? É a mãe fazendo tudo sempre. O pai, às vezes, pouco participativo, porque trabalha, porque viaja, porque tem... Não é culpa, ninguém tem culpa. Não. São orientações, certo? Que às vezes não são seguidas. Porém, para a segurança do filho, com certeza a presença do pai, quando leva para o mundo, é muito maior. Tanto da menina quanto do menino. Mas você está certo. A menina também. A menina também. O pai é o primeiro amor da menina, né? Olha como isso é importante. Sim. Então, mas você está certíssimo. O começo da vida, a ressonância é muito... A gente fala, né, amor, que a mãe ensina o amor, né? Olha que bonito. A mãe é a terra e ensina o amor. E o pai pega, agora, filho, vem cá que eu vou te mostrar o mundo. Então, quando esse processo é respeitado... Mas olha que bacana. Como é que as pessoas sabem disso? Porque ninguém estudou. Ninguém tem obrigação de saber disso. Então, você sabe disso quando você diz sim para a expansão de consciência. Você fala assim, eu quero aprender. Porque nós sabemos isso, porque nós fomos buscar, é a nossa área. Mas a maioria das pessoas não tem essa obrigação. Por isso que eu sempre defendo, Sara também defende. A gente tem que buscar, a gente tem que entender coisas além do que a nossa especialidade. Olha que legal, a doutora Dória, ela é uma dentista de renome. Sim. Mas ela foi lá porque ela queria algo a mais para a tua vida, para a tua família, para a tua expansão, além do teu conhecimento, porque a gente não podia te dar conhecimento de dentista. Pelo contrário, você ia nos dar uma aula, certo? Porém, ela falou assim, cara, tem alguma coisa que eu preciso para minha família, eu preciso expandir. Então, é isso que a gente sempre preconiza em palestras, assim, não fica só na sua área, busque alguma coisa, porque essa expansão vai trazer muita ajuda para você, para a família, muito equilíbrio, né, amor? E é muito interessante, o Maurício estava tocando numa profundidade que às vezes a gente não para pensar no dia a dia. Olha para cada história, né? Cada um que está acompanhando e nós que estamos aqui.
Parece que toda a educação da família é direcionada para um sucesso que se conquista no desenvolvimento intelectual. Então, todo mundo está preocupado com a escola, com o vestibular, com a faculdade, com a profissão. Mas isso desenvolve o que a gente chama de quociente, né, da intelectualidade. É um tipo de inteligência racional, para entender de processos, né, de técnicas, de mecanismos. O famoso QI, né? O QI. Só que junto a gente esquece de investir e evoluir no QE, que é o quociente emocional. Porque a gente precisa voar em equilíbrio com as duas asas. Uma dessa parte da inteligência racional, né, que a profissão muito, o trabalho nos dá, e a educação escolar. Mas a gente também precisa, né, para se manter inteiro, ter o QE, que é o quociente emocional. Essa inteligência que nos capacita na relação humana, que precisa entender de emoções, de sentimentos, de necessidades, que junto com essa inteligência racional, a gente consegue resolver os conflitos. Porque o nosso conflito, às vezes você fala assim, poxa, mas a pessoa é tão inteligente, por que ela perde a cabeça? Por que ela é violenta? Né? Por que ela é agressiva? Por que ela sempre repete o mesmo problema? Poxa, mas ela tem inteligência para já solucionar. Porque a gente esquece que os componentes que estão por trás não é só aquilo lógico que a gente faz. Né? Se fosse assim, os 10 mandamentos ninguém violaria. Né? São tão simples. Mas por que a gente não dá conta de realizar, de ter sucesso em 10 mandamentos? Então, o vincular, o relacionar é onde a gente mais evolui. É onde a gente é mais convidado para desenvolver essas potencialidades que, às vezes, lá na nossa primeira educação, seja escolar, seja familiar, as pessoas também não tinham esse conhecimento, não tinham esse olhar ampliado da importância. Não é só investir na gente, nesse desenvolvimento intelectual, né, cognitivo que a gente fala. A gente também precisa entender essa nossa condição humana básica. Um exemplo que nem eu tive toda da parte da odontologia. Tudo, sabia tudo, sei tudo de dente, tudo como é. Porque eu saí da graduação sabendo tudo de dentista. E aí aprendi o quê? Que uma cárie poderia dar uma dor. E conforme eu fui tendo a experiência clínica, tinha paciente que tinha o dente todo cariado e não tinha dor. E tinha pacientes que tinham o dente rígido, sem nada, e tinha dor. Por que esse dente que eu aprendi na faculdade, que tem que, para ter dor, tem que estar no nervo, na polpa? Por que ele tem? Esse aqui está todo destruído e não sente nada de dor. Aí eu comecei a olhar com mais atenção, que tudo tem uma emoção envolvida. Então, foi ali que eu comecei a olhar. Não é, tudo bem, eu estou aqui para reconstruir esse dente que foi desgastado. Esse aqui tem que ser olhado mais além. Para que eu vou fazer canal, fazendo uma endodontia num dente que está vivendo num processo de emoção? Dória, você está querendo dizer que esse dente vai parar de doer? Eu acredito hoje que sim. Um tempo atrás, eu ia fazer abertura, ia fazer canal e eu ia matar esse dente. Mas hoje eu acredito que ele vive um processo. Se você aguentar esse processo e entender que existe uma emoção ali atrás, não tem a necessidade. De um dente. De um dente. Ixi, Maurício. Biológico, Lucas. Biológico. Tudo que é biologia. Tudo que é biologia. Se Deus fez, ele fez. E vem do quê? Porque agora me interessou esse assunto. Na verdade, assim, tem muita gente que fala sobre emoções ligadas a corpo e tal, mas o que eu estudei, né, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar bastante, o que eu estudei que mais fez sentido para mim é a linha de um alemão, um médico já falecido alemão, que ele trouxe uma coisa muito linda para mim. Ele fala assim que dentro da barriga da mãe, embrião, feto, né, o nosso desenvolvimento fetal, é formado o sistema límbico, uma parte do encéfalo que fica ligada às emoções, tá bom? A gente chama também, ou chamado de cérebro do mamífero, tá bom? Para não complicar muito. Então, assim, esse cérebro, é nele que esse pedaço do encéfalo, que é todo o conjunto cerebral, vamos falar assim, esse pedaço ele é ligado às emoções. Então esse médico disse assim, que quando a gente está se desenvolvendo, existem memórias emocionais arcaicas evolutivas que vão se ligando a esse cérebro, a essa parte que é emocional. Isso significa que depois que isso foi consolidado e depois que você nasceu, o seu parto, cada partezinha do seu corpo responde a uma emoção específica. A gente tem costume de falar assim, né? Eu tô com muita dor aqui no meu trapézio aqui. É estresse.
Beleza. E estresse, se eu pegar a mão da Sara e fizer isso aqui, ó, isso é um estresse. Tá certo? Então, estresse é um nome global, amplo. Para nós, terapeutas, isso é esmiuçado. Então, por exemplo, que tipo de estresse? Você passou humilhação, impotência, foi raiva, foi rejeição. Então, de acordo com a sua emoção ou o seu sentimento, é uma parte específica do corpo que vai acabar sentindo tudo aquilo. Tá? Então, esse é um trabalho lindíssimo desse médico, que eu fiz várias especializações nessa área. Tá? Uma área que antigamente tinha o nome de Nova Medicina Germânica, hoje Germânica Heilkunde, que explica cada memória corporal, como a Dória falou, um dente tem um significado emocional. Se é como é que chama, Dória, na parte mais... Esmalte, se é no esmalte, se é na dentina. Então, você tem uma emoção específica sobre cada partezinha do dente que começa. Mais um exemplo, eu vou falar da odontologia, que é o que eu mais vivo, né? Tem pacientes que, olhando hoje, eu vejo uma alma, que nem eu sempre comento. O paciente não tem nenhuma cárie, mas não tem quase nada de dente, porque ele gasta dente com bruxismo. Eu tenho bruxismo. Então, existe uma emoção ali. E já tentei de tudo. Mas vai conseguir, tem que olhar para isso. Né? Então, eu falo assim, quando olha para por que gasta, por que eu não falo, não expresso, por quê? Porque tem uma emoção. Então, não é... Tudo tem o porquê, mas para isso tem que ser olhado. Então, eu falo a cárie, pacientes que não têm cárie, mas têm bruxismo. Não tem cárie, mas tem tártaro. Então, se você olhar a pessoa, você identifica... E a gente não se coloca em nenhum momento contra aos procedimentos padrões que são colocados. Por exemplo, o bruxismo, se você vai num dentista, qual que é o caminho dele? Vai colocar uma placa meio relaxante, beleza? Tá tudo certo. Só que não olhar... trata a causa. Exato, não vai olhar para a causa, né? Então, olhar para essa questão emocional, na verdade, né, isso é tão empolgante, né, amor? Porque a gente já podia falar um pouquinho do sistema nervoso autônomo, porque quando você fala do emocional, da onde vem esse emocional, né? Tem até um preconceito sobre isso, tudo é emocional. Eu tenho aluno, o paciente fala, doutor, mas tudo é emocional. Mas é emocional porque envolve um sistema nervoso, né, amor? Isso que é lindo, né? A gente conversando aqui, eu falo que 1, 2 horas é pouco para tudo que vem e vai se desdobrando para a gente uma chuva poder, de pergunta aqui. Né, explicar. Mas vamos voltar para o básico. Uma das coisas mais fantásticas quando a gente aprende a olhar de forma integral o ser humano é sair daquela visão só da doença, do órgão. Né? O órgão está dentro de um ser humano. A doença está acontecendo, né, num processo muito mais complexo do que você só ir lá e achar que localmente se resolve, ou numa terapia ou num remédio. Então, como tudo está interligado, como tudo funciona, a gente precisa levar esse conhecimento, essa curiosidade, porque ali estão as respostas das causas, quando a gente começa a acompanhar tudo que está interligado. Mesma coisa, se aqui, né, na luz do estúdio começar a piscar a luz, adianta só imaginar que é trocar lâmpada? E se for na fiação o problema? A gente tem que ter mais curiosidade para acompanhar e ir testando. Então, quando a gente vê as questões de saúde alterada, de comportamento, de dificuldade de relacionamento, qual que é a nossa base? Entender a fisiologia, a biologia, a base, né, da nossa vida. E a vida, para poder acontecer, antes de mais nada, a gente precisa o quê? Sobreviver. Então, nós temos três cérebros que estão super atentos de nos manter vivos e sobreviventes no mundo. Então, quando a gente entende as bases, igual uma casa, né? A gente está aqui no estúdio lindo, maravilhoso, decorado, cheio de móveis. Mas tem uma base, não tem? Tem. Onde tudo começou para se sustentar essa experiência que a gente está tendo aqui nesse meio todo decorado. Qual que é a base? O piso, o contrapiso, o aterramento, né? Todas as etapas que vieram antes. Então, a vida precisa ser entendida nas etapas que vieram antes. Então, onde que começa a vida? Lá no útero da mãe. Então, lá está vindo a base.
E a base tem a ver com o nosso cérebro mais arcaico, que é o que dá esse cuidado, essa sustentação para a vida poder continuar desenvolvendo na barriga da mãe, formando os órgãos, né, formando todas as constituições da pele, do músculo, interligando todo o funcionamento com o cérebro. Então, esse cérebro ele já está lá desde a fase da gestação. Ele chama de reptiliano. Né? Então, esse cérebro mais antigo que nos acompanha, e ele está atento ao quê? A sobrevivência, ela precisa do quê? De estar atenta à segurança e às ameaças. Então, toda uma parte química está envolvida para que a vida possa continuar fluindo, ou, para tudo, vamos primeiro sobreviver. Vamos cuidar da segurança para depois continuar aí, né, a complexidade do desenvolvimento de cada fase do embrião acontecer. Então, muitas das doenças que as crianças já nascem, você fala assim, nossa, né, mas por que já não teve esse bracinho? Por que às vezes, né, essa parte do desenvolvimento dela mamar, dela sugar, dela respirar direitinho, não está acontecendo? Porque talvez lá na gestação, em algum momento, onde ia ser formado esse órgão e precisava ter todo o suporte de oxigênio, de sangue, de hormônios, parou para poder o quê? Perante algum estresse vivido, esse corpo entrar no estado de atenção e, vamos falar assim, preocupação com a segurança. Só que o cérebro de um bebê, imagina o corpinho de um bebê dentro de um útero, é muito impotente. Ele não pode sair correndo ou fugindo, mas a sensação do estresse que descarrega naquele corpo traz esse princípio básico de sobrevivência, que é o quê? Você está inseguro? Luta ou foge. Ou um outro mecanismo que é muito novo para a gente conhecer, que se chama congelamento. Então, talvez em alguns casos, não estamos falando de todos, quando o bebê já nasce com alguma disfunção, a gente tem que investigar como que foi essa gestação. Porque a base da vida dele já começou ali. Não só fisicamente, na formação, mas já tem essas emoções básicas. Né, Sara, às vezes as pessoas acham, tá, mas se eu descobrir, que nem a dor do dente, descobriu, pode passar? Pode, às vezes não passa. Às vezes você tem que ter um tratamento ali para resolver o problema. Porque existia um trauma muito grande, uma emoção muito grande, que isso foi a cicatriz, entre aspas. É que nem o caso, se essa criança nasceu, tá? Se descobrir qual foi a emoção, ele volta a ser normal? Às vezes não. Porque já foi uma cicatriz. Porque às vezes as pessoas acham, mas então se eu descobrir... faz sentido para que não se repita. Mas não é que descobre a emoção que vai ficar tudo 100% de novo. O interessante falar desse diálogo seu, Dora, que foi bem importante, é assim, muitas vezes o nosso papel, o meu e de Sara, não é necessariamente, porque nem sempre é possível você regredir algo, mas como eu posso viver melhor daquela forma. Por isso que a Sara usou uma palavra que se chama corregulação, quando a gente se regula com o próximo, mas tem uma palavrinha que se chama autorregulação. Às vezes nós temos sequela. Eu, por exemplo, sou uma criança que eu viajava para a casa da minha avó uma vez por mês, no interior do estado de São Paulo, e tinha uma linha do trem no fundo. Eu brincava com os amiguinhos, cada mês que eu ia lá tinha um amputado. Porque eles iam lá, faziam aventuras na linha do trem, passava em cima, perdia braço, perna. Minha avó falava, ô filho, você lembra do teu amiguinho tal? Perdeu a perna, certo? Era um negócio engraçado, assim, cara. Engraçado não é, muito curioso, porque, cara, direto, muito bem. Essa criança, ela sofreu uma sequela, não é? Isso a gente chama de sequela. Ela vai ter que esperar ela crescer, formação dos ossos, acabar o crescimento das epífises, beleza. Ela vai ter que usar uma prótese. E quando ela usa uma prótese, ela não curou a sequela. Ela se adaptou à sequela. Nós somos todos sequelados. Porque aonde a Sara falou sobre ameaça, aonde há ameaça, não há vínculo. Você imagina uma criança que passou a infância vendo o pai brigar, gritar, bater na mãe, a própria criança ser espancada. Ela não pôde se relacionar. Ela teve que primeiro sobreviver, encontrar saídas. Como é que vai ser esse adulto? Vai ser aquele adulto que vira e mexe, você fala um A, ele vai ter um estado de reação, porque está sempre se sentindo ameaçado. Então isso é muito sério.
aonde a ameaça não pode ter vínculo. Então são pessoas sequeladas. E para não ter sequela, só se nascesse de novo. Essa é a verdade. Para você ficar totalmente sem sequela, você tinha que nascer de novo, eu tinha que conversar com seus pais, alguém orientar os seus pais para não fazer aquilo. Um pote de vidro, ainda ia ter sequela porque ia estar trancado, né? Então qual é o objetivo? O objetivo não é mudar você. O objetivo é, você pode viver como o cara que comprou a prótese. Você pode aprender recursos fabulosos, auto-recursos para você se aplicar e você consiga viver com determinada deficiência que você teve. Uns mais, uns menos. É isso que é bonito, não é mudar, não é transformar. Sim. É se adaptar. Eu gosto muito dessa palavra, né, Mar? Isso é fantástico, porque a gente ainda explora muito pouco o potencial humano. Não só do corpo, a gente entende muito pouco do corpo, do funcionamento, da capacidade de autocura, de adaptação, de resiliência. O que é? Resiliência é essa capacidade que todos nós temos, mas nem todos exploramos, de se adaptar no estresse, de se adaptar nas sequelas e continuar vivendo com mais plenitude, com mais qualidade de vida e também nos contextos de vida. Então, o mais fantástico de quando a gente começa, né, a levar esse olhar integral para que as pessoas também se beneficiem, é que vai expandindo possibilidades. Sai da limitação, sai do sofrimento, sai do impacto, num primeiro momento, que às vezes ativa demais essa pessoa a ficar desestabilizada emocionalmente e vai trazendo segurança de novo para ela. Pensar, para ela raciocinar, para ela ponderar, para ela achar mais saídas. Porque esse cérebro arcaico, uma coisa é importante falar, ele não é esse cérebro planejador, empático, que consegue ampliar e perceber de vários outros ângulos. Não, ele é categórico. Ou você luta, ou você foge, ou uma outra forma da gente também sobreviver é tipo paralisa. E onde que a gente percebe isso no nosso comportamento? No nosso estado interno. As pessoas, às vezes, muito ansiosas, elas estão num hiperalerta. Porque, em algum momento, a forma dela perceber a realidade foi com esse excesso de adrenalina, porque passou muito estresse. Então, a gente chama de janela de tolerância essa capacidade que nós estamos aqui. Tranquilos, relaxados, conscientes, conectados. Mas se entrar alguém falando assim, ó, fogo, 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 incêndio, tá queimando tudo... A gente consegue continuar conversando? Eu não. Não, porque já tem uma inundação de hormônio, de adrenalina, para o quê? Para a gente sobreviver. A hora que você começou a falar, eu já estava lembrando da janela aqui. Então a gente perde a atenção Sim. dessa conexão, porque o mais importante é primeiro sobreviver. Depois a gente volta a conversar. E aí, a gente também vê as pessoas que estão, às vezes, num estado mais depressivo, mais letárgico, mais desconectado, mais desanimado, mais desconcentrado. Então, são pessoas que estão nesse nível que a gente chama de congelamento. Passou tanto estresse e onde ela se viu impotente, que ela não adiantava fazer nada, que não dava para fugir da ameaça. Então ela se não congelou. adiantava fazer nada, que não adiantava lutar com a pessoa, que às vezes a pessoa era mais forte, ou era uma condição, um contexto de vida que ela era pequena, né? Ela é indefesa, então ela não tinha essa capacidade de resolver e ter saída. Então o que o cérebro ainda, olha que maravilha, tenta nos ajudar para sofrer menos? Anestesia. Então, a gente desconecta da sensação, vamos falar assim, sensorial mesmo, né? A gente desconecta do corpo. Tem pessoas que não sentem dor, tem pessoas que não sentem fome, tem pessoas que não têm essa capacidade de se autorregular e se autocuidar, porque antes o cérebro dela da sobrevivência desconectou ela por um motivo, que é parar de sofrer. Só que o cérebro ele não fala assim, para de sofrer só com essa pessoa, só com essa situação. É uma desconexão generalizada, que vai impactar a saúde, porque vai desconectar o corpo, né, desse estado de atenção, de consciência, e vai desconectar de qualquer coisa que tiver ao redor. Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar, porque não presta atenção, porque não tem empatia. Eu não tenho mais sentimento, não né, tem amor? sentimento. Eu não sinto mais nada, não choro mais.
Então, pessoa... aí a gente julga, né? Num primeiro momento. É muito fácil julgar, como se né? fosse responsabilidade do outro. Mas mal sabe ele que isso já é um programa de sobrevivência que foi acionado muito antes dele ter, às vezes, consciência, né? Que ele tem capacidade de ser diferente. E eu estava conversando com o Lucas antes, que nós estávamos falando de 95% é inconsciente e 5% é consciente. Tipo, agora a Sara falando, e como faz para ativar, sair do reptiliano, sair da dor e estar na presença? Porque os pensamentos, eles estão aqui a todo momento. O treinar, o mindfulness, né, que é o estado de presença, faz a gente fazer esse 5%, quero que explique mais, Maurício e Sara, se tornar relevante perto dos 95%. Então, tu consegue se treinar, fazer o treinamento para sair desses 95%, ou estar mais no 5%, é mais fácil de... Opa, que nem você falou, assim, tem horas que a gente explode, assim, por que eu fui explodir? Aí, mas você já está tomando consciência. Por quê? Porque você já... Quanto mais você conseguir tomar consciência, mais esse 5%, ele fica relevante perto dos 95% e faz a gente conseguir estar mais em atenção plena. Falei de forma correta, Sara? Eu queria dar uma introdução nisso. Sara é especialista nessa área, né? Especialista, mas eu tenho uma introdução legal que eu quero dar e depois passar para ela. Sobre os pensamentos, né? Entramos nesse contexto. O que acontece? Qual é a função do coração? Assim, leigamente, qual é a função do coração? Bombear o sangue. Bombear sangue. Qual é a função do pulmão? Oxigênio. Oxigênio, trocar oxigênio. Qual é a função do intestino? Absorver e reabsorver e eliminar, né? Aquilo que não presta mais. Qual é a função do estômago? Digerir o alimento. Tá vendo que tudo tem uma função? Então, assim, e qual é a função da mente? Uma das funções da mente, pensar. Uma das funções primordiais da mente é pensar. Muito bem, o pensamento, ele pode ser criado e ele pode ser recebido. Tudo bem? Tudo bem. Nós podemos criar. Então, se eu te perguntar, Lucas, você é o seu coração? Ou o seu coração está em você? Olha só que interessante. É interessante. Você é o seu coração ou o seu coração está em você? Qual seria a resposta? Eu acho que o coração está em mim. Perfeito. Porque se você fosse seu coração, se você fosse o seu coração, você estaria conversando assim comigo, ó. Oi, Maurício. Prazer em receber você. Mas nós já tá quase o stick nervoso aqui. Porque se você fosse seu coração, você teria que se portar assim. Mas não, você está íntegro e o seu coração está aqui batendo lá dentro. Sim. Muito bem. O pensamento é a mesma coisa. Nós não somos o pensamento. O pensamento está em nós. Então, muitas pessoas sofrem demais porque se associam ao pensamento. E a hora que eu associo demais ao pensamento, ou para cima, ou para baixo, ou eu acho que eu sou um Deus, ou eu acho que eu não sou nada, ou eu acho que eu vou ficar doente, ou eu acho que eu não mereço, ou eu acho que eu não vou para frente, é aí onde as coisas degringolam, né? Tá? Então essa introdução eu acho que é importante, porque eu costumo falar uma frase que eu ouvi um dia. Nós damos muita moral para o pensamento. Eu gosto muito de exemplos, porque, na realidade, eu me identifico com exemplos. Eu estava falando com o Lucas que o Caetano se machucou ontem e fez um buraco na perna e a gente conhece o medo. O medo é a primeira coisa que acontece. E com filhos ainda, a gente parece que se preocupa muito mais. Na hora que eu vi, eu fiquei em sobrevivência. Eu tive vontade de pegar uma varinha e dar nele, sabe? Eu falei, Caetano, cara, tu foi me aprontar de novo? Porque eu fiquei em estado de, meu Deus, meu filho. Daí foi acalmando. Tá tudo bem. Vai no tanque. Daí foi no tanque, eu lavei aquela perna dele. E aí eu vi o que estava acontecendo. Mas os pensamentos vinham. Dória vai dar tétano. Vinha aquele pensamento. Dória vai que pegou uma artéria. Dória, sobrevive no aqui e agora. Você é agora, você não é pensamento. Fica aqui. Tu tá aqui. O que tem agora? Um buraco na perna do Caetano. Não tem tétano, não tem ferrugem, não tem medicação. Tem um buraco na perna. Então, o exemplo, né? Sai do pensamento, porque a mente só está pensando. Mas o que eu estou vivendo agora não é um pensamento. Aí foi aonde eu consegui sair do pensamento. Deixa o pensamento. Oi, pensamento, você feio, mas vai embora. Não é meu, não está acontecendo agora. Acalmei. Vi que estava tudo bem,
fui terminar de fazer o que eu estava fazendo para daí dar sequência ao que tinha que fazer. E isso é treinável. Isso é que é legal. E admirável. E temos uma especialista para falar aqui, né? É tão fantástico porque a gente acha que é a gente vivendo no mundo, escolhendo como nós. Mas mal sabe a gente que a gente está vivendo num piloto automático. Então, resgatar esse livre-arbítrio precisa, em primeiro lugar, desse reconhecimento da importância. Poxa, minha vida está funcionando? Não está funcionando? Será que isso, né, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, está me mantendo num lugar mais pleno, mais saudável? Então, acho que o primeiro passo é reconhecer. Porque tem o José Saramago que ele falava, né? Para a gente ver a ilha, a gente precisa sair da ilha. Então, para a gente compreender que nós não somos o pensamento, essas emoções, e não se deixar impactar e ser influenciado, a gente precisa se desidentificar. Então, para desidentificar de toda essa programação que já é, né, desenvolvida desde lá da fase gestacional por conta do estresse, por conta das percepções e por conta... Quando a gente fala emoção, a gente tem que lembrar que toda emoção tem uma química por trás. Né? Tem neurotransmissores envolvidos, tem hormônios, tem toda uma alteração mesmo de componentes químicos que fazem esse transporte de informação entre o corpo, o cérebro, as reações, as respostas do nosso comportamento. Então, toda essa química já existe desde a fase da nossa gestação. Então, a gente só age ou percebe a partir dessa base que já está pronta. E a gente só vai repetindo a forma de perceber e reagir com tudo isso que já foi desenvolvido. Desde, né, eu estou com 43. Então, eu já tenho uma base pronta há 43 anos. Mas será que essa base fui eu que escolhi? Não. Foi de acordo com o que eu fui vivendo, foi acionando esse cérebro da sobrevivência. E a gente está aqui conversando, mas vocês estão pensando no coração quantas vezes tem que bater? No intestino, que ele tem que movimentar, né, e processar o alimento que já chegou do estômago? Então, quem cuida disso? Então, a gente tem todo um sistema automatizado que cuida da nossa sobrevivência para a gente estar aqui usando nossa energia, né, toda a nossa concentração para quê? Para poder conversar, para poder pensar mais elaborado, para poder explicar de uma forma, né, cada vez mais consciente sobre o que a gente pode contribuir para as pessoas. Então, olha como a gente tem uma base onde a gente se desenvolve e processa, né, com aquilo que faz sentido para nós. Então, aquilo que não está mais fazendo sentido, aquilo que não está mais funcionando para nós, precisa desse estado de, opa, deixa eu sair da ilha para observar a ilha. Então, deixa eu sair um pouco dessa forma de reação, desses pensamentos que estão aqui todo dia presente, para poder ampliar a minha liberdade de escolha. Como a Dória falou do exemplo. Então, os primeiros segundos, já tem pesquisas que falam que os primeiros 7 a 10 segundos é primeiro essa impressão e essa reação automática, que já está pronta. Já tem um monte de experiência guiando a gente para, opa, o que é seguro, o que é ameaça, como que eu me sinto quando acontece isso. Então, tá tudo bem, é o primeiro cérebro, porque ele veio antes, né? Ele já cuida da gente antes. Mas, e agora? Tá, onde que eu tô? Né? O que eu estou sentindo perante isso? Eu agora, nesse momento, não no passado. Não nessa programação automática. Então, o carro, a gente põe no piloto automático quando está tudo bem, né? Quando você pode relaxar, quando está tudo certo na estrada. Agora, quando surge um imprevisto, a gente precisa tirar do piloto automático para poder tomar as rédeas. Então, quando as emoções vêm, que nos desestabiliza, que tira a nossa capacidade de pensar, a gente precisa sair desse piloto automático. Aí entra o nosso treino de habilidades que hoje a gente já estuda, que nós todos temos capacidade de treinar isso. Assim como todo mundo um dia que quis dirigir, teve que treinar. Nascemos com potencial, mas a habilidade não. A gente não nasceu já dirigindo. Sim. Não nascemos falando, andando. A gente teve que passar por um treinamento. Então, para desenvolver mais habilidade, a gente precisa treinar. A gente precisa repetir isso. E como que a gente faz isso? Vivendo a experiência. Como que a gente aprendeu a dirigir? Dirigindo. Então, como que a gente consegue ter a habilidade de estar mais consciente? Treinando essa consciência.
nesse exercício de dar tempo para os 10 segundos passar do instinto, né, dessa parte reacional que não pensa, que é luta-fuga, porque a gente se sente, né, ameaçado, estressado. Passou essa fase, esses hormônios aquietaram, aí a gente volta para a capacidade de pensar aqui e agora. Com a habilidade que a gente tem, com a maturidade que a gente tem, buscar novas soluções, buscar as ações melhores, mais assertivas. Só que quantas pessoas agem com calma, né, regulados, que a gente chama, ou já agem no instinto, no impulso? Então, é essa proporção que a Dória falou. A gente está vivendo muito no 95%, que é esse instinto, esse piloto automático, que não pensa, que não raciocina, que não acalma, que não está consciente, olhando para mais ângulos, né? Então, a gente precisa ampliar os 5% de consciência. Como? Treinando. Então, para isso, a gente tem recursos, e é isso que a gente ensina para os pacientes. É isso que fez a diferença do que a gente conversou no início sobre terceirizar essa capacidade de resolver nossa vida para os outros. Não. Se eu tenho um cérebro, se eu tenho um corpo, se eu tenho um potencial, eu preciso desenvolver. Então, quando a gente fala de saúde, de doença, a gente precisa falar de consciência. O paciente, o cliente, ele precisa estar consciente do que está acontecendo com ele, entre consequências e causas. Porque se ficar só na consequência, ele vai perder essa potência que ele tem de prevenir o que está causando o problema dele. Mas para ele prevenir, ele precisa conhecer, né? Então, quantos de nós estuda isso no colégio? Ou fomos educados para ter essa consciência mais ampliada? Não, a gente só está repetindo o estilo de vida, né, e o formato que nossos pais aprenderam a resolver. Então, essa terceirização, ela está sendo cada vez mais substituída conforme a gente vai investindo em autoconhecimento, nessa capacidade de ter mais autonomia, de saber raciocinar mais, de ter mais consciência. E para isso, as terapias integrativas fornecem essa capacidade. Não é só ir lá e cuidar da doença da pessoa ou achar que a gente cura. Não, a gente precisa entender essa história, né, da onde veio, para ir cada vez mais na causa. Sabe, igual incêndio, a gente falou do bombeiro, né? Estamos aqui e o que tem no incêndio? Tem fumaça, mas aonde que está a causa da fumaça? No foco lá do fogo. Então, a gente imagina um cenário de incêndio. Se a gente achasse que resolver o problema do incêndio é só ficar abanando a fumaça. E o fogo? Vai continuar. Então, muito das buscas, às vezes, do ser humano, quando está com um problema, é apagar a fumaça. E aí o fogo fica continuando a produzir. E aí fica insaciável o processo. É igual, se você perguntar, vai me ver ideias. Um exemplo, pedra na vesícula. Estou com pedra na vesícula. Ai, Dora, então você quer dizer, Sara, que então não precisa ir no médico que eu vou resolver? Não, tem que ir no médico. Se essa pedra tem o risco de ir para o pâncreas, tem que ir no médico. Ninguém está falando que não precisa. Só para deixar claro, porque às vezes as pessoas entendem como querem entender, né? Não é que vai curar sozinha. Não, tem que entender. Vai lá, tem que tirar? Tira. Mas tem que entender, porque senão essa pedra vai voltar em outro lugar. Porque essa emoção continua estando presente. Tirei a vesícula. Tá, tirou a vesícula, mas não olhou para a emoção. Por que essa vesícula teve pedra? Por que eu tive cólica de vesícula? E o que eu... Me corrige, Maurício, que é o que eu acredito. Essa pedra só vai para o pâncreas se tiver uma intensidade muito maior. Não é que tem pedra ali e tem que tirar porque ela vai para o pâncreas. Se não for resolvido e essa emoção for ainda intensa, ela vai para o pâncreas. Mas não é porque que ela está na vesícula que ela vai para o pâncreas. Porque é outro sentimento, é outra emoção. Eu gosto muito do podcast porque muitas pessoas me questionou quando eu fui, para que o podcast? Eu falei, a primeira coisa que eu não quero pensar no podcast é dinheiro, é ganhar dinheiro com isso, mas sim contato, aprender, né? E é o que ele vem trazendo para mim e pro Wallace nesses dias. A minha família, lá do paterno, todos sofrem com pressão alta. Acho que todos. Acho que eu sou o único errado lá que não estou tomando remédio. Infarte, AVC, derrame, de tudo, sabe? E eu tomei por um tempo remédio de pressão alta por 2 anos. Só que eu me conheço muito. Meu corpo, se eu dar qualquer coisa que acontecer, eu sinto, eu vejo. Então eu comecei a tomar o remédio de pressão alta, comecei já a perder um monte de coisa, né?
Daí o médico já receitou também um remédio para colesterol, daí já começou uma dor no braço e não sei o quê. Daí eu falei, cara, tá errado. E daí eu parei de tomar o remédio, falei, melhor morrer do que ficar tomando essa porcaria. Ninguém precisa parar de tomar, tá? Vocês continuam tomando o remédio de vocês aí. Mas eu mudei a minha alimentação, atividade física, alimentação e tal. Às vezes eu vou aferir minha pressão, que eu também tenho medo, né? Não me curei, acho que eu me curei agora, tá? E às vezes ela tá lá aos 14. E eu sinto quando ela tá nos 14, eu já sei já. Então, comecei a mudar minha rotina e melhorou. E eu não tomo mais remédio de pressão faz tempo. Só que eu nunca olhei para a causa. E eu aprendi isso agora aqui. Então, eu teria que talvez olhar para a causa, né? E eles tomam remédio e até minha mãe me questiona muito por que eu não tomo. E eu não faço, às vezes, acontece das minhas crianças ver, mas eu me ido lá de vez em quando, eles vê, porque eu não quero que eles nem sabem disso, né, que na nossa família existe. Porque eu tenho certeza que eles vão carregar também se eu começar lá pressão alta, né? Isso é tentar cortar, né? E eu tenho a minha tata que ela fala assim, mas é genético, mas meu pai teve. Eu falei, tata, teu pai foi teu pai. Você é você. Mas não existe? Não, existe se você olhar que nem teu pai olha. Se você crescer para o mundo olhando que nem o pai cresceu, aí eu, Dória Cristina, acredito que tu carrega. Mas se você falar assim, pai, eu sinto muito, tá tudo bem, você olhou assim, você respondeu assim, isso é teu. Mas eu olho diferente. Só que para isso, você só não vai carregar aquela doença genética dele se você aprender a olhar o mundo diferente. Então, não é que você vai ter, a não ser que você viva na dor que você cresceu vivendo. Faz sentido? Faz sentido, e fez sentido, sabe? Porque eu já pensei, cara, eu nunca olhei para minha causa. E eu já olhei para um monte de causa, assim, que a gente tem, mas isso eu nunca tinha visto. E aí eu falo pra Tata, falei assim, mas tá tudo bem ele ter escolhido olhar desse jeito. Não pode julgar, não. Tá tudo bem ele ter olhado desse jeito, mas você pode olhar diferente. A consciência, quando a gente fala muito de consciência, a gente já falou muito aqui, né? Expandir consciência. Talvez se a gente entender de uma forma bem objetiva o que é consciência, fica mais fácil de você entender que você já está tendo consciência. Olha só, o que é consciência? Consciência é viver uma experiência conectado comigo, aonde eu possa sentir, pensar, existir. Então, a consciência fala sobre o estado mindfulness, sobre um estado de presença. Para eu estar consciente, eu tenho que estar num estado de presença e vivendo uma experiência. O que aconteceu com você nesses poucos momentos juntos? Você foi ouvindo, foi estando conectado com você mesmo, com a experiência, foi sentindo. Então, nesse momento, você está se tornando consciente. Então, quando se fala consciência, não é um negócio do outro mundo, entendeu? Não. É uma conexão. Uma conexão com você mesmo. Mas é o que a Sara falou. A maioria das pessoas, também não é por culpa, mas é por desconhecimento, está no piloto automático. E quem está no piloto automático não vive a experiência consigo mesmo. Então, aí não está consciente. E aí, se eu não estou consciente, eu estou à mercê. À mercê de ser conduzido, terceirizado, porque eu não tomei as rédeas. E concluindo, falamos também sobre emoção. Agora, todo mundo entendeu o que é quando a gente fala, mas todas as doenças são emocionais? São, porque elas têm a ver com o sistema nervoso autônomo, que é o que a Sara explicou. É o sistema nervoso que rege. Então, é ele que altera as suas emoções. E vice-versa, né? Então, se a gente tiver oportunidade, vamos falar da importância do corpo, da mente, onde o corpo entra nisso tudo, que é um assunto muito bonito. Mas o emocional tem a ver com isso, por isso que sim. As pessoas falam, mas tudo é emocional? Eu falei, não. Se eu pegar um taco de beisebol e dar na sua cabeça, aí não é emocional, foi um agente externo. Mas se foi você que produziu, sim. Nós temos um conflito biológico envolvido. E, doutor, e uma criança que tem câncer ou tem uma diabetes tipo 2 muito alta, agressiva, isso vem lá do útero da mãe? Muito provável. E na criança é muito raro as diabetes tipo 2. O que a criança tem realmente é tipo 1.
que é a falência do pâncreas, então a insulina não é produzida. Essa é muito comum em criança. A tipo 2 é muito comum em adultos, Então aonde má alimentação, sabe, relaxo. Eu só errei a pergunta. Não, mas tá bom, é legal esclarecer Mas isso, então, provavelmente veio lá do útero da mãe. Alguma coisa que aconteceu, algum trauma? Nós temos duas suspeitas. O útero da mãe hoje é muito mais importante que a primeira infância, até 7 anos. Os 9 meses de gestação hoje é considerado pelos especialistas em trauma como um período muito mais forte, mais impactante do que a primeira infância. Então, sim, sua resposta está correta. E também podemos ter as heranças transgeracionais. Mas, Maurício, essas heranças transgeracionais pode ser a inconsciência da mãe que carrega toda a crença. Seria isso, esse olhar? Porque para essa mãe gerar, ela carrega com dor. Na inconsciência, ela gera uma criança, sem saber a forma com que ela está gerando. Essas genéticas transgeracionais, isso? Sim, isso. Ou o mestre fala que são coisas de passados de avós, pai para filho, de DNA. O que a gente percebe? Sara pode completar muito isso, que ela também é muito especialista nisso. Mas assim, o que a gente percebe é, as exclusões são os que mais carregam as heranças transgeracionais. Quando alguém não teve o seu lugar, ou quando houve julgamento, que o julgamento é uma exclusão. Você quer ver um exemplo claro de julgamento? Todo mundo acha que julgamento você tem que estar cortado relação. Não é. Imagina que nós 4 aqui somos pescadores, adoramos pescar, certo? Aí eu te encontro no supermercado e nós somos amigos, nunca brigamos, pelo contrário. Eu te encontro no supermercado, abriu uma pesca no Araguaia. Vamos lá no Araguaia pescar, o Lucas? Vamos, Maurício. Vamos chamar a Dora e a Sara? Ah, não, Lucas. Elas não estão, só eu e você. A gente gosta muito, mas, cara, a Dora e a Sara é muito banheiro, demora muito para se trocar. Vamos só nós dois. Sim. O que eu acabei de fazer? Eu não sou obrigado com elas. Mas o que eu acabei de fazer? Julgar. Como é que elas se sentiriam se elas escutassem isso? Julgadas, excluídas. Então a exclusão é muito delicado, a gente acha que é só briga, mas não é. Então, os traumas transgeracionais, eles são transmitidos muito por exclusão e por amor cego. O que é o amor cego? Mamãe, eu salvo você. É aquilo que você falou. Ah, pai, vamos jogar bola. Não, o pai é hipertenso, filha. E sua filha desde pequenininha. Vamos jogar bola. Não, o pai tá com uma dor aqui, ó. O pai tá com uma dor aqui. Exato, entendeu? Ela pode crescer e replicar essa dor sua, porque na cabecinha imatura dela, é tipo assim, eu preciso pertencer, eu preciso ser igual ao meu pai e salvar meu pai. Nós chamamos essa dinâmica de amor cego. Isso existe muito, tá? Mas uma criança, ela consegue talvez se libertar disso se ela começar a ter um estado de consciência, uma expansão de consciência, se ela tiver uma doença? A criança Você pode falar uma doença? A criança é mais desafiadora naquele momento, por quê? Porque ela não tem a maturidade para ter essa consciência, sentir essa experiência, viver e tal. Então o que a gente faz com criança? Nós trabalhamos sobre os pais e trabalhamos normalmente com uma técnica onde é conversado com a criança durante a noite. É uma técnica espetacular. E ela produz resultados muito maravilhosos quando você reprograma a criança. Sobre qualquer coisa que você quiser. Essas repetições de padrão tem uma coisa muito bonita. Não é uma punição. Ah, então, eu já tive aluna que me perguntou. Então eu estou pagando pelo que meu pai fez? Não, você não está pagando pelo que seu pai fez. O sistema está te dando uma nova oportunidade de corrigir. É uma coisa muito mais bonita e profunda. Imagina o que esses pais passou na vida deles também, pois né? É tão fantástico. Olha o que está chegando da nossa conversa. Né? Esse olhar integral, que junto com o olhar integral, a gente vai cada vez mais indo na direção da causa. Então, quando a gente tem essa postura perante a vida, né? De querer entender melhor, de querer ampliar essa visão para poder ir cada vez mais próximo daquilo que a gente pode corrigir. Então, é o olhar, né, da consciência, que consegue colocar tudo aqui, né, às claras, para que a gente possa, perante isso que agora eu reconheço, saber como mudar. Então, na pergunta da Dória, querendo complementar o que a gente está conversando, sobre a influência transgeracional, né, o que a gente chama de questões genéticas. Nós não somos um ser humano único no mundo que viemos do nada. A gente veio dentro de um sistema.
Então, uma engrenagem, vamos pegar um exemplo, ela não precisa estar com todos os dentes e bem encaixados para poder funcionar, alavancar força e ter um movimento, né, para frente, vamos falar assim. Nós também precisamos entender qual a nossa parte dentro de um sistema, para a gente engrenar bem com todas as outras partes e podermos fluir para a vida. Então, como a gente está falando de passado, presente e futuro, é isso que quando as pessoas nos procuram, seja na parte clínica ou seja para autodesenvolvimento, a gente traz esse campo de pesquisa, de compreensão, para depois ter ações mais funcionais, mais resolutivas, mais curativas. Então, como a gente veio de algum lugar, né, nós não viemos sozinho, não foi a cegonha que trouxe, né, então a gente veio de todo um processo que já tem muitas histórias, super bem resolvidas, né, de sucesso, mas muito mal resolvidas. Então, aonde a gente às vezes não está conseguindo funcionar na nossa vida, olha para trás um pouquinho. Aonde essa engrenagem, né, esse trilho do trem está fora, no processo sistêmico, nas histórias, nas continuidades, né, como que elas foram vindo. Então, quando a gente fala assim, mas é genético. O genético nada mais é do que um monte de informação sobre todas essas histórias, né, sobre o que pôs em ameaça, o que pôs em segurança. Como a gente abre, às vezes, um computador. Tem um monte de arquivo, não tem? Mas você vai usar todos os arquivos? Não. Não. Aquilo que você não quer usar, o que você faz? Você vai fechando. Então, a gestação, ela é esse portal onde tudo que veio antes ou pode ser fechado e ficar quietinho e não precisar se repetir e abrir na nossa história, ou a gente pode o quê? Trazer novos arquivos, fazer novos downloads. Então, é tudo ali na gestação que acontece, porque é um portal de vida, onde tudo pode ser reorganizado, onde tudo pode ser criado, favorecido ou desfavorecido. Então, quanto mais a mãe passa em estresse, mais ela vai abrindo esse monte de arquivo mal resolvido. E aí a gente vai conectando a criança muito mais ao passado do que na liberdade de ser ela, né, de ter um corpinho sem tanta influência, sem tanta marca. Então, ali começa já as predisposições de algumas doenças, né, que estão conectadas a essa herança genética. Porque, fora a genética, um estudo que a gente tem hoje como muito embasamento para nossas técnicas se chama epigenética, que é o que vocês estavam conversando. Então agora está todo mundo fadado. Para a gente pensar, se tudo fosse genético, influenciado pela genética, não tinha evolução. Porque a gente só ia ser repetições de padrões que já aconteceram. A gente não ia ter livre-arbítrio, a gente não ia ter outras possibilidades. E aí vem a epigenética e mostra o quê? Dependendo do contexto, você repete ou não. Uau! Então o contexto diz tudo sobre a nossa vida. E esses uau, que é legal, que é nossa, né? Que eu, das leis da vida lá. E eu falo, a lealdade, às vezes a gente não entende. Mas às vezes uma morte acaba acontecendo por lealdade. Foi leal. Por que comigo? Daí eu olhando, olha que maravilhoso é o sistema. Vó, pai, mãe, quem foi excluído lá atrás. Eu vou ser leal a você, porque talvez aquele vô, aquele pai morreu e ninguém viveu esse luto, ninguém viveu essa dor. Vem uma vida. Até esse vô foi excluído totalmente. Veio uma vida para ser leal. Eu vim e daí ele foi embora. Mas ele sente isso? Ou é o inconsciente que ele não sente? É tudo inconsciente, mas ele veio para fazer um papel, para mostrar ao sistema, eu vou curar essa dor sua que não foi vista, vô. Então, eu vou vir no mundo, olha, deu conexão, eu vou vir ao mundo, para que vivam o luto. Mas ninguém sabe, aí vai lá, ele veio, isso é leal, eu falo que a lealdade é muito bonita. Ele veio ao mundo, ele viveu o que ele tinha que viver, porque às vezes a gente não entende porque morre. Ele veio, aquela criança veio, viveu o que tinha que viver e partiu. Todos sofreram aquele luto que não foi sofrido lá atrás, por lealdade a esse vô, a esse pai, a essa pessoa que foi excluída. Eu tive um caso bem interessante para experienciar isso, para ficar bem claro isso. O menino tinha 15 anos, filho, né, do casal, e o pai, a polícia entrou, prendeu, ordem de mandado de prisão, tudo, porque o pai foi descoberto que ele tinha machucado mulheres sexualmente. Sim. Ok? Foi preso. O moleque se revoltou, você não é meu pai, você não é mais, esquece, eu não sou teu pai, e largou o pai. Nunca mais se interessou pelo pai na cadeia, beleza?
Ele cresceu, 21 anos casou, logo teve filho. O moleque com 18 anos foi acusado de molestar uma outra garota. Olha só. O neto. O neto daquele vô. O neto do vô. O neto do vô. Nossa, então passou bastante Foi tempo. aí que ele foi buscar ajuda comigo. Aí que ele foi me procurar. Quando eu mostrei para ele o que estava acontecendo, é a exclusão. Então, eu orientei para ele assim. Só que, claro, tinha que vir do coração, né? Sim. Eu fiz uma terapia com ele e tal, para ver se isso libertava nele. A procura pelo pai dele. Pai, o senhor está onde o senhor merece. O senhor machucou mulheres. O senhor está aqui, dentro da justiça humana, né? Cumprindo o que tem que ser feito pelo que o senhor fez. Mas o senhor sempre é o meu pai. O senhor sempre vai ser meu pai, então eu vou sempre vir vê-lo. Mas isso não aconteceu. Ele excluiu o pai. Quando ele exclui, alguém repete para quê? Então aquele menino de 18 anos, o filho dele, sofreu isso para ser punido? Não. O que aconteceu quando o menino foi acusado? Ele fez uma correção ao sistema. Ele foi lá e procurou o pai para corrigir.